Vamos iniciar mais um tópico da nossa disciplina de Química Inorgânica 2. Nós finalizamos a teoria do campo cristalino e hoje nós vamos dar início na teoria dos orbitais moleculares. A teoria do orbital molecular, na verdade, ela surgiu para poder explicar a ligação química, né? E é uma teoria bastante complexa. Nós vamos abordar uma boa parte dela, tá? E, enfim, o que a gente tem que entender é que o principal parâmetro observável na energia, da ligação química é a energia, né, na molécula como um todo. E esse parâmetro que pode ser observado, ele é medido, né, calculado pela mecânica quântica. E esse cálculo, na verdade, vem lá do operador hamiltoniano, que vai trazer, né, uma função matemática que vai trazer a energia total do sistema. Mas esse operador hamiltoniano aqui é composto por várias outras funções matemáticas que nós vamos dar uma breve comentada sobre eles, para que a gente possa entender de onde surgiu, né, como é que é feito a montagem, né, dos parâmetros energéticos dos orbitais moleculares. Lembrando que um operador em geral, né, não só hamiltoniano, mas um operador é uma expressão que atua sobre uma função para produzir outra função. A gente está falando de funções matemáticas, né? Então, só para dar uma ideia, essa introdução que eu vou fazer aqui sobre um pouco de química, de teoria quântica, eu tirei desse livro, tá? Do Levine. Se vocês tiverem oportunidade, eu acho que é o capítulo 13 ou 3, enfim, mas é a página 376, 375, dali para frente tem essa explicação. Mas vamos dar uma resumida aqui. Esse operador hamiltoniano, que traz a energia total do sistema, o sistema que eu falo aqui é a nossa molécula, tá? Ele é composto, na verdade, por vários outros operadores, que cada operador esse aqui traz uma informação sobre a energia do sistema. Por exemplo, este operador, ele vai trazer o valor da energia cinética dos núcleos que envolvem a molécula. Esse outro operador traz a energia cinética dos elétrons. Esse operador, energia de repulsão núcleo-núcleo. Este outro, energia de repulsão núcleo-elétron. E esse outro, energia de repulsão elétron-elétron. Esses três operadores, na verdade, é a energia potencial do meu sistema. E esses dois primeiros operadores é a energia cinética do meu sistema. Para que a gente possa entender um pouco todos esses operadores, é bom dar uma lembrada nas coordenadas polares e eixos cartesianos, né? Porque, na verdade, quando a gente está lidando com uma molécula, a gente está lidando com ela no espaço, né? E não só em 2D. Então, se eu quiser as coordenadas deste ponto aqui, né, eu vou ter que saber várias outras coordenadas, né? Ângulos, distância, enfim. A gente tem várias coordenadas que a gente tem que saber para saber onde que está esse ponto no espaço. Isso é tirado através das coordenadas polares nos eixos cartesianos. Também nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos pegar uma molécula mais simples possível aqui, que seriam, na verdade, um íon molecular H2+. Que, na verdade, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio, tá? Eu coloquei aqui de uma forma de cores diferentes, só para diferenciar no visual, mas são moléculas idênticas, tá bem? Nós temos aqui apenas um elétron, né? Porque é um íon, teria dois se fosse H2, mas nós estamos trabalhando com o modelo mais simples possível. Então, nós temos um elétron aqui desta molécula. Por convenção, nós dizemos que o eixo Z da coordenada cartesiana é o eixo da ligação entre esses dois átomos, tá? Então, esse aqui é o meu eixo da ligação molecular. Então, é meu eixo Z, do eixo cartesiano, tá? Então, aqui eu tenho o meu Y e o meu X.
O meu Z é a minha ligação química está nesse eixo Z. Bom, o D maiúsculo é a minha distância internuclear. O D minúsculo é a distância entre o único elétron ao átomo que eu chamo aqui de hidrogênio A. Esse D' é a distância do elétron ao meu átomo, que eu estou chamando aqui de hidrogênio B. E essa distância de duas linhas é a distância entre o elétron e o eixo da ligação, tá? O centro de inversão da molécula aqui. Esse aqui é o meu ângulo, né? Que a gente viu nas coordenadas polares, e esse é o meu ângulo de rotação dessa molécula aqui. Então, esses parâmetros vão me trazer algumas informações. Lembrando, né, que nós estamos nas coordenadas cartesianas polares. Existe um sistema para esta molécula, que por ser a mais simples, que se chama aproximação de Bohr-Oppenheimer, que diz o seguinte: como a massa do núcleo é muito maior que a dos elétrons, o núcleo enxerga, né, entre aspas, os elétrons como uma nuvem de carga, e os elétrons enxergam o núcleo como se ele estivesse estático. Se os elétrons enxergam o núcleo como se ele estivesse estático, a energia cinética dos núcleos para esse sistema aqui é zero, tá bem? Então é uma aproximação. Outra aproximação que tem é, como a molécula possui apenas um elétron, né, esse parâmetro também pode ser simplificado. Que parâmetro é esse? A energia de repulsão elétron-elétron. Como só tem um elétron, não tem repulsão entre elétrons. Então, na verdade, para esse operador hamiltoniano aqui, para esta molécula, eu vou ter uma simplificação. Este parâmetro, esse operador é zero e esse operador é zero. Então, ele não vai participar, né, não vai contribuir com a energia total do meu sistema para esta molécula. Então, o que eu vou ter? Apenas esses valores, 3 deles. A energia cinética dos elétrons, né, que vai ter um elétron só. A energia de repulsão núcleo-núcleo, entre o hidrogênio A e o hidrogênio B. E a energia de repulsão núcleo-elétron, o núcleo A e o núcleo B. E a energia de repulsão entre esse elétron. Tá bem? Bom, feito isso, a gente sabe, né, que por ser energia potencial, esses dois operadores aqui, essa energia é regida pela lei de Coulomb, que na verdade o que a lei de Coulomb faz? Descreve a interação eletrostática entre partículas carregadas, né, eletricamente. Então, como no caso aqui eu tenho o meu núcleo que é carregado positivamente e o meu elétron carregado negativamente, eu tenho aqui dois parâmetros regidos pela lei de Coulomb. Bom, esses operadores, como a gente conversou no início, é uma função, tá? Então, eu tenho uma funções aqui. Essa energia cinética do elétron aqui é dado por esta função, que na verdade são parâmetros e uma Laplaciano. Laplaciano é uma segunda derivada, tá? Em relação a x, y, z. Lembra que a gente está no espaço, tá? Esse parâmetro de repulsão núcleo-núcleo é dado por esse valor de operação. E o parâmetro, como a gente acabou de conversar, desse operador é dado por duas funções. Uma em relação ao hidrogênio A e outra em relação ao hidrogênio B. Lembrando que nós temos aqui as duas distâncias diferentes. Tá? Então, o núcleo do hidrogênio A vai enxergar o elétron de uma forma e o núcleo do hidrogênio B vai enxergar o elétron de uma outra ótica, né? Então, nós temos aqui dois parâmetros para esse operador. Isso, na verdade, vem deste sistema, né? O operador hamiltoniano para o sistema todo é a energia total do sistema. E a energia total do sistema é todas as funções que compõem a energia total, tá? Então, o hamiltoniano da função de onda fornece a energia total do sistema. Lembrando, né, que uma função de onda vai depender do orbital que nós estamos conversando. Enfim, nós vamos ter aí vários tipos de função de onda. Tá? E lembrando que uma função de onda para um orbital 1s tem essa
estrutura matemática aqui. Lembrando, né, que função de onda é uma função matemática que contém informações detalhadas sobre o comportamento de um elétron. Tá? Então, essa daqui é a função matemática que contém informações detalhadas sobre o orbital, né, o elétron que está no orbital 1s desta molécula aqui. Bom, essa informação não é mais novidade para vocês, né? Mas, enfim, vamos passo a passo. O orbital molecular, na verdade, o que que é? É uma combinação linear dos orbitais atômicos. No caso aqui, como a gente está conversando sobre H2+, quem são os orbitais atômicos? O 1s, né? Que é o orbital 1s do hidrogênio A e o orbital 1s do hidrogênio B. Então, o que que a gente tem? Se é uma combinação linear, eu vou combinar as duas funções de ondas dos dois orbitais atômicos, né? Então, portanto, a função de onda para a molécula H2+ é a combinação, né, da função de onda do orbital 1s do átomo A, hidrogênio A, mais a função de onda do orbital 1s do hidrogênio B. Tá? E então, a combinação vai me trazer esse parâmetro aqui, né? Uma função de onda, né, que vai ser uma combinação linear. Esse daqui é a minha função de onda do átomo A, função de onda do átomo B. Isso aqui seria a função de onda do átomo, tá? E aqui é uma constante que é quanto esse átomo participa da ligação química. Agora a gente vai ver como é que isso aqui funciona. Lembrando, né, que isso aqui é uma função de onda para um átomo. E nós estamos falando sobre uma molécula agora. Átomo A e átomo B, tá? Hidrogênio que nós estamos conversando. E esse aqui são os coeficientes que indicam o peso. O que significa peso? O quanto esse orbital participa da energia total da molécula. Então, esse orbital do hidrogênio B participa um tanto, né, um peso aqui, tem um peso na ligação química da molécula. E esse tem esse peso, né, o hidrogênio A tem esse peso, que é dado por esse coeficiente. Vamos entender melhor isso aí. Voltamos aqui na nossa molécula, tá? Vamos imaginar aqui de novo os dois átomos, né? O hidrogênio B e hidrogênio A e o nosso elétron. Se esse elétron tiver essa distância bem mais próximo do hidrogênio A, significa que o hidrogênio B nem está enxergando ele. Tá? Então, o coeficiente de participação do orbital do hidrogênio B é 0, porque esse núcleo aqui não está conseguindo enxergar, né, entre aspas, esse elétron. Então, o coeficiente tende a 0. E aqui tende a 1, que é o máximo. Se isso for ao contrário, né, se o elétron estiver mais próximo do hidrogênio B e distante do hidrogênio A, o coeficiente, né, o peso do orbital atômico do hidrogênio A é 0. E o peso da contribuição coeficiente, né, do hidrogênio B é o máximo, é 1. Tá? Então, é isso que significa esses dois coeficientes. O quanto cada átomo participa da ligação na molécula. Quando eu tenho só a participação de um coeficiente ele é total, o gráfico dessa função tem esse formato aqui. Ó, tá? Então, quando esse aqui é 1, esse aqui é o máximo. Notem que o máximo está sempre em cima do núcleo do átomo. Tá bem? O mesmo acontece quando esse aqui é o máximo. Tá? Minha função tem esse formato aqui. Ó, tá? Lembrando que o máximo está sempre em cima do núcleo. Mas isso aqui são casos onde é só o orbital atômico.
não é molecular. Observe que isso aqui não está participando nada. Então, a minha função, minha onda, né, minha função de onda, vai ter só participação do núcleo A. E aqui só a participação do núcleo B. Bom, tem uma função muito usada na estatística que chama, e na quântica, chama densidade de probabilidade. Se vocês pegarem essa bibliografia que eu estou citando aqui, vocês vão ver essa função com mais detalhe. Mas vamos ler aqui e depois nós vamos entender o que está escrito. O que é uma função densidade de probabilidade? A probabilidade da variável aleatória cair em uma faixa particular é dada pela integral de densidade dessa variável sobre tal faixa. Tá? Então, é uma integral. Isto é dada pela área abaixo da função densidade, mas acima do eixo horizontal. Tá? E entre o menor e o maior valor dessa faixa. O eixo aqui que a gente pode falar que é o eixo da ligação química. Tá? A função densidade de probabilidade é não negativa sempre. Sua integral sobre todo espaço é igual a 1. Então, algumas coisas que está escrito aqui, a gente acabou de ver, tá bom? Mas vamos conversar mais sobre isso. Vamos pegar aqui a nossa função de onda, né, que é a combinação linear dos orbitais atômicos, que vai gerar o meu orbital molecular ou a energia total do sistema. Nada mais é que a minha densidade de probabilidade é pegar esta função de onda e elevar ao quadrado. Uma vez que eu levo isso ao quadrado, né, aí é um pouco de matemática, o que eu vou fazer? Esse função de onda está ao quadrado e esse somatório de funções com seus coeficientes também elevado ao quadrado. Isso significa que essa função matemática aqui é quadrado do primeiro, né? Está aqui, ó, quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tá? Então, a minha função densidade de probabilidade é esta função aqui. Dessa função, né, lembrando que eu tenho aqui a participação das funções atômicas, né, do átomo A e do átomo B, e o coeficiente, né, que é o peso. Né? Da onde que agora a gente tem que chegar? A gente tem que, na verdade, determinar que valores são esses aqui, né, dos coeficientes, porque a função de onda, né, dos átomos aqui, a gente já sabe. Só não tem o coeficiente. O coeficiente, na verdade, é o que vai trazer a minha energia total para o sistema. Bom, para calcular esses coeficientes aqui, é feito através de uma integral que chama integral variacional. Tá? E essa integral variacional é em cima dos dois coeficientes. Tá? Porque eu não tenho dois átomos aqui. Apesar de serem idênticos, né? Mas os dois participam igualmente, mas com coeficientes diferentes, tá? Então, na verdade, quando a gente faz essa integral variacional para esse sistema, nós vamos ter 2 grupos de resultado. Um deles é quando o meu coeficiente, o peso, né, do átomo A é igual ao peso, a participação, né, do átomo B, do hidrogênio B. Ou quando um é o inverso do outro, ou seja, a participação de um é menos que o do outro. Eu tenho esses dois conjuntos de resultados quando eu faço a integral variacional. Mas isso também não tem muito problema, né, pessoal? Porque quando a gente faz a densidade sobre isso, os valores se tornam positivos, né? Então, lembrando, né, que ela nunca vai ser negativa, essa densidade, como diz naquele enunciado inicial. Bom, vamos voltar aqui para o nosso primeiro resultado, que seria quando o meu coeficiente, a participação do átomo hidrogênio A é igual à participação
do átomo hidrogênio B para a ligação da molécula. Se eu pegar a minha função de onda, né, que é a combinação linear dos orbitais atômicos, onde eu tenho os dois pesos aqui, e igualar, né, substituir, eu vou ter que o C, o coeficiente do átomo B vai ser igual a, então eu vou ter esta função de onda. Colocando em evidência o coeficiente, porque eles estão iguais aqui, né? Coloco em evidência, eu vou ter um coeficiente, uma função de onda, que vai ser coeficiente do hidrogênio A, que multiplica a somatório entre a função de onda do átomo A e a função de onda do átomo B. Tá bem? Então, esse aqui é um resultado. Se eu elevar isso aqui, dizer que esse aqui é a parte positiva, né? Então, eu vou ter uma função de onda que a gente chama aqui de φ+, tá? Então, essa aqui é o meu primeiro resultado, φ+. Lembrando que aqui eu nem levei ao quadrado ainda, tá? Porque não é a minha densidade de probabilidade, é só a minha função de onda quando o meu resultado é coeficiente de A igual ao coeficiente de B. Quando é negativo, o que a gente vai fazer? O mesmo sistema. Vou pegar a minha função de onda, que é a combinação linear dos orbitais atômicos, né, com seus respectivos pesos, e substituir. Tá? Eu tenho que o HB é menos HA, então menos com mais vai dar menos. Coloco de novo o coeficiente do hidrogênio A em evidência e as duas funções de onda dos orbitais atômicos. Tá? Isso eu chamo de φ-. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho agora? Dois resultados, o φ+ e o φ-. Tá? Agora, fazendo a minha densidade de probabilidade, quando eu tenho essa igualdade. Pego a minha função de densidade de probabilidade e vou substituir aqui o valor do coeficiente do hidrogênio B, tá? Aqui, ó, substituir aqui e substituir aqui. Vou colocar de novo o meu coeficiente em evidência e o restante, né, dessa função, tá bem? Se vocês fizerem a matemática, vocês vão ver que o resultado é este. Isso eu chamo de densidade φ+, tá? Que agora, né, é uma densidade aqui, densidade de probabilidade que chamo de φ+. Quando eu faço para o valor negativo, o mesmo procedimento, substituindo, né, aqui pelo sinal negativo, colocando a constante em evidência e fazendo a propriedade matemática aqui. Tá? Então, isso é a minha densidade de probabilidade para este caso aqui, e eu chamo isso de φ-. Então, o que nós temos agora? Nós temos que, quando o coeficiente são iguais, eu tenho dois resultados aqui, né? O φ+ e o φ²+, que é a densidade de probabilidade, e a minha função de onda. E quando é negativo também, só que eu tenho φ- e a densidade de probabilidade φ-. Tá? Então, esses dois valores. A única coisa que muda é o sinal positivo e negativo. Tá bem? Então, nós demos aí dois resultados. Voltando aqui para a nossa molécula, né? E lembrando que esse gráfico aqui é a função de onda quando o átomo é isolado, né? Função de onda do orbital atômico somente, não está ligado ainda, e esse aqui também. Tá? Quando eu tenho o φ+, ou seja, que já tem a ligação química, a função de onda, o φ+ tem esse formato. Observe que aqui a gente já tem uma ligação propriamente dita, e aqui a gente tinha um nódulo, né? Não tem uma ligação, não tem uma interação aqui ainda. Tá? Então, esse aqui é o meu gráfico para o φ+. E esse é a minha densidade. Observe que aqui é mais alto que aqui, porque aqui a probabilidade de encontrar os elétrons, ou o único elétron, né, mas os elétrons nesse espaço aqui é maior. Ou seja, aqui é a minha ligação química, né?
Então, aqui é a minha ligação química. Então, eu tenho uma probabilidade de encontrar os elétrons aqui. Então, a ligação aqui já é molecular. Então, é uma função de onda molecular. O mesmo acontece, só lembrando, né? Tá aqui, ó. Aqui é bem mais alto que aqui, tá bom? Porque eu levei ao quadrado, né? O mesmo acontece quando eu tenho φ-, tá? Só que aqui, quando φ-, eu tenho um nódulo aqui, ó. Ou seja, não tenho densidade eletrônica entre esse átomo e esse átomo. Não existe uma densidade eletrônica aqui. E quando eu levo ao quadrado, a probabilidade diminui mais ainda, né? Então, pode ver que o nódulo aqui aumenta, ó. Esse espaço aqui aumenta consideravelmente, tá? Então, esse aqui seria o meu φ- e o meu φ²-. Bom, o que nós temos, então? Resumindo até aqui. Nós temos que orbitais atômicos, né, que é a combinação linear de orbitais atômicos, vai gerar o meu orbital molecular. Então, eu tenho dois átomos que a gente viu até agora, né? Dois hidrogênios. A combinação linear desses orbitais atômicos, através desse processo que a gente chama de combinação linear de orbitais atômicos, vai me gerar dois conjuntos aqui, tá? Um conjunto que eu chamo de φ+, e um conjunto que eu chamo de φ-, tá? Que na verdade através da densidade e probabilidade que eu vou chegar no meu φ², a integral variacional, a normalização e a integral de sobreposição, esse valor de coeficiente aqui vai assumir esse valor aqui. Tem esses dois passos aqui, a integral variacional e normalização, tem nesse livro que eu estou citando para vocês, tá? Então, na verdade, a sobreposição, né, que vai ser dos orbitais atômicos entre si para gerar a ligação química, é dado por esse valor S aqui, ó, tá? Então, é 1 sobre a raiz quadrada de 2 mais 2S. Então, o que nós temos aqui? Nós já temos, então, os valores. Eu não vou entrar em detalhes da integral variacional e da normalização, pessoal, porque até aqui tem muita matemática e vamos ter que rever bastante da química quântica, e não é o objetivo dessa disciplina nesse momento. Tá? No futuro nós voltamos a conversar sobre isso, mas nesse momento, para entender o orbital molecular, para chegar no valor dos coeficientes, tá? A gente faz uma integral variacional e a normalização. Tá? Então, nós vamos chegar aí nesses valores da integral de sobreposição.